Vamos ver 7 opções avançadas de ping para nos auxiliar no diagnóstico e monitoramento de redes. Então vamos lá. O ping é bastante útil para questões relacionadas à disponibilidade e à qualidade de conexão. A sintaxe padrão dele é bem simples e bastante conhecida, que é ping e o endereço de destino. Ele envia datagramas ICMP com solicitações de echo request e aguarda uma resposta. O ICMP que é um protocolo de controle da internet. Ele opera ali na camada de rede junto com o protocolo IP. E o protocolo IP é o responsável por rotear os pacotes de dados entre os dispositivos de rede. Ele sempre envia por padrão 4 pacotes. Então vamos ver aqui na primeira dica como a gente faz para alterar esse número de pacotes que a gente quer enviar. Fica assim, ó, ping, -n, 2, eu vou escolher 2, para enviar 2 pacotes, você pode enviar mais pacotes também, e o destino. Ali só enviou 2 pacotes, enviou 2, recebeu 2, 0 de perda. No Linux a sintaxe muda um pouquinho. Ping, -c, vou enviar 2 pacotes também. 2 pacotes enviados. Cada pacote IP possui um campo TTL que é um valor de 8 bits. Esse TTL serve para indicar a vida útil do pacote. Assim não fica infinitamente circulando na rede. Ele também ajuda a indicar o sistema operacional que está do outro lado. O TTL de 64 indica que é um Linux do outro lado. E aqui no Linux eu pinguei o Windows. Eu sei disso porque o TTL me voltou 128. O que acontece aqui? À medida que ele passa por roteadores, o valor vai diminuindo em 1 a cada roteador que passa. Então, se ele passar por mais de 64 roteadores sem alcançar o destino, o pacote vai ser descartado. A gente tem como alterar esse campo, para testar talvez segmentações de rede diferentes, ou verificar se um pacote chega a um certo destino por um determinado número de saltos. Então, ficaria assim, ó, ping, -i, vou colocar um valor pequeno para a gente testar, para aparecer o erro, um destino. Ali, ó, repare que ele já apresentou como expirado, expirou em trânsito. Esse pacote foi descartado. Isso por quê? Porque ele levou mais do que 3 saltos para chegar ao destino. Passou por mais do que 3 roteadores. Precisaria passar por mais do que 3 roteadores para chegar ao destino Microsoft.com. E aqui no Linux a sintaxe também é um pouquinho diferente. O parâmetro é o T. Vou colocar um só, para gerar o erro. Vou colocar um outro servidor aqui. Ali, a mesma informação. Ó, excedeu o tempo de vida. Essa resposta varia conforme a mensagem que a gente enviou, conforme a solicitação. Vou mostrar um exemplo aqui do formato do protocolo ICMP, e aqui tem alguns exemplos dos tipos de solicitação. Deixa eu limpar a tela para nós. Uma outra informação muito interessante de tratar é a carga do tamanho, o tamanho do dado, do pacote. Outra informação interessante para nós é o tamanho da carga útil dos dados ICMP. A gente pode alterar esse tamanho. Aqui no Windows, por padrão, a gente sempre enviou 32 bytes por padrão a cada pacote. Então a gente consegue alterar o tamanho com ping -l. Eu vou colocar um exemplo aqui, vou colocar 96 bytes. Vou colocar um servidor de testes aqui. Repare que agora cada pacote está enviando com 96 bytes. Isso é bastante interessante para testar o impacto de pacotes maiores na rede. E aqui no Linux a sintaxe também é um pouquinho diferente. Fica com ping -s. Colocar um valor grande, por exemplo, 1500. Colocar um endereço de rede interno. Agora ele está enviando pacotes maiores. Só que quando a gente envia pacotes maiores, acontece a fragmentação, que é uma outra dica que eu quero mostrar. Como a gente seta, como a gente marca, para ele não fragmentar o pacote. Então no Windows fica assim. Deixa eu limpar a tela aqui, ó. Vou utilizar o mesmo comando ali em cima, só que eu vou marcar o parâmetro F para ele não fragmentar. Ele está enviando agora, mas não está fragmentando o pacote. E se o pacote for maior, muito grande? Eu vou colocar um pacote, por exemplo, aqui de 1500. Há muitos ataques que são direcionados com fragmentação de pacotes. Isso serve para a gente testar os nossos dispositivos, como é que eles estão atuando nesse caso, como os firewalls, por exemplo. Aqui ó, o pacote precisa ser fragmentado, mas a fragmentação está ativa. Ele não conseguiu enviar o pacote. Se a desfragmentação estiver ativa e o roteador entender que tem que fragmentar, ele vai fazer. Aqui no Linux também é um pouquinho diferente. Aqui no Linux a gente coloca o "-m" e o "do", de don't fragment. Aí a mesma informação, ó, gerou o erro porque a mensagem é muito longa, o MTU é 1500, ele excedeu o MTU, ele precisaria fragmentar esse pacote. Como eu pedi para não fragmentar, ele não conseguiu tratar essa mensagem. Uma outra dica interessante para nós é o uso contínuo. Quando a gente quer fazer um teste de disponibilidade, por exemplo, e eu quero testar se vai ou não haver alguma perda de pacotes na rede. Aí eu coloco um "-t",
Aqui no Windows, ele fica continuamente mandando pacotes. A cada 1 segundo ele vai mandando pacote. Ou a cada vez que ele recebeu um, ele manda o outro. Ele fica mandando continuamente. Isso é muito útil quando a gente quer testar se alguma máquina vai falhar na rede, uma disponibilidade, se o servidor está subindo. Por exemplo, deixa eu ver se eu reinicio aqui para ver o que acontece. Vou reiniciar essa placa de rede porque eu estou pingando esse servidor aqui. Ele deve falhar. Ó, ele já aumentou o tempo ali e já falhou. Até reiniciou rápido, então teve um pacote de perda. E no Linux aqui ele sempre envia por padrão. Ping. Aqui ele continuamente ele fica enviando. Já é o padrão do Linux. Então uma informação interessante que eu queria mostrar aqui no Linux é como a gente faz para colocar o intervalo dos pacotes. Então, ao invés de a gente pingar continuamente, a gente pode colocar para que ele nos pingue a cada 4 segundos. Ó, esse tempo é em segundos. Então, a cada 4 segundos ele vai mandar um pacote. Isso é muito útil também. Outra questão interessante é a questão relacionada ao nome de DNS. Essa informação que eu vou mostrar aqui é mais para o Windows, essa sexta dica, que é a questão relacionada ao nome. Quando a gente pinga um server, por exemplo, um host qualquer, pelo IP, ele pinga, traz a resposta naturalmente. Só que isso aqui é útil em rede interna quando a gente quer resolver o nome também, que rapidamente, ao invés de parar o ping e fazer um lookup, a gente quer saber o nome do host. Então a gente faz ping, -a e o IP. Ó, agora ele resolveu o nome de DNS do host também. Ele trouxe o nome de DNS do host. Isso aqui é muito útil para a rede interna. E a última dica que eu queria mostrar, que também é para o Windows, que é um comando do Windows Server, é o pfping. O que ele faz? Ele vai combinar funcionalidades do ping e traceroute. Ele vai fornecer informações detalhadas sobre a latência e a perda de rede nos saltos intermediários. Então é pfping e o endereço. Só que eu vou colocar o parâmetro taswin para ele não resolver o nome de DNS, senão ele vai demorar demais tentando resolver cada um dos saltos. E também vou colocar o que para determinar que eu quero só 5 pacotes. Senão ele vai enviar 100 pacotes e vai demorar mais para calcular as estatísticas. É só para fins de teste mesmo. Ó, rapidamente ele calculou a rota e está girando estatísticas em 10 segundos. Isso porque eu pedi só 5 pacotes. O padrão é 100. Acaba que ele demora muito. Então vamos aguardar um pouquinho para ele calcular as estatísticas. Aqui já calculou, rastreamento concluído. O que ele fez então? Ele trouxe esse rastreamento de rota e também enviou solicitações de eco e analisou as respostas para ver quantas perdas teve nos saltos intermediários e como está a questão do roteamento nesse trecho aqui. Aqui, como eu enviei só 5 pacotes, 0% de perda, ficou bem estável. Então, o ideal é enviar mais pacotes. Eu fiz para fins de teste. E também o RTT, que o RTT é o tempo de ida e volta do pacote, que é diferente da latência. A latência é uma soma de fatores, que determina a latência. O RTT é exatamente o tempo de ida e volta desse pacote. É isso que eu queria mostrar hoje. Explore bem o pfping e as funcionalidades avançadas. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço e até a próxima.